Decreto número 3.591, de 6 de setembro de 2000. Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências. Vide Decreto número 4.113, de 2002. Art. 1º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, com as finalidades, atividades, organização, estrutura e competências estabelecidas neste decreto. Capítulo 1º. Das finalidades. Art. 2º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as seguintes finalidades. Inciso 1º. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2º. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da administração pública federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3º. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4º. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Capítulo 2º. Das atividades. Art. 3º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende o conjunto das atividades relacionadas à avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais, bem como o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União. Parágrafo 1º. A avaliação do cumprimento das metas do Plano Plurianual visa comprovar a conformidade da sua execução. Parágrafo 2º. A avaliação da execução dos programas de governo visa comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento. Parágrafo 3º. A avaliação da execução dos orçamentos da União visa comprovar a conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidos na legislação pertinente. Parágrafo 4º. A avaliação da gestão dos administradores públicos federais visa comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e a examinar os resultados quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais. Parágrafo 5º. O controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União visa aferir a sua consistência e a adequação dos controles internos. Art. 4º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades, a auditoria e a fiscalização. Parágrafo 1º. A auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Parágrafo 2º. A fiscalização visa comprovar se o objeto dos programas de governo corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido, guarda a coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle são eficientes. Art. 5º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal prestará apoio ao órgão de controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo único. O apoio ao controle externo, sem prejuízo do disposto em legislação específica, consiste no fornecimento de informações e dos resultados das ações do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Art. 6º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal prestará orientação aos administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas, conforme disposto no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Art. 7º. As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal destinam-se, preferencialmente, a subsidiar. Inciso 1º. O exercício da direção superior da Administração Pública Federal, a cargo do Presidente da República. Inciso 2º. A supervisão ministerial. Inciso 3º. O aperfeiçoamento da gestão pública, nos aspectos de formulação, planejamento, coordenação, execução e monitoramento das políticas públicas. Inciso 4º. Os órgãos responsáveis pelo ciclo da gestão governamental, quais sejam planejamento, orçamento, finanças, contabilidade e administração federal. Capítulo 3º. Da organização e da estrutura. Art. 8º. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
Inciso 1º. A Controladoria Geral da União, como órgão central, incumbido da orientação normativa e da supervisão técnica dos órgãos que compõem o sistema. Inciso 2º. As Secretarias de Controle Interno, CISIT, da Casa Civil, da Advocacia Geral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, como órgãos setoriais. Inciso 3º. As Unidades de Controle Interno dos Comandos Militares, como unidades setoriais da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa. Parágrafo 1º. A Secretaria Federal de Controle Interno desempenhará as funções operacionais de competência do órgão central do sistema, na forma definida no Regimento Interno, além das atividades de controle interno de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais constantes do inciso 2º. Parágrafo 2º. As unidades regionais de controle interno exercerão as competências da Controladoria Geral da União que lhes forem delegadas ou estabelecidas no regimento interno, nas respectivas unidades da Federação, além daquelas previstas no parágrafo 1º do artigo 11 deste decreto. Parágrafo 3º. A Secretaria de Controle Interno da Casa Civil tem como área de atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da República e da Vice-Presidência da República, além de outros determinados em legislação específica. Parágrafo 4º. A Secretaria de Controle Interno da Casa Civil é responsável pelas atividades de controle interno da Advocacia Geral da União, até a criação do seu órgão próprio. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Art. 9. A Comissão de Coordenação de Controle Interno, CCCI, é órgão colegiado de função consultiva do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, sendo composta: Inciso 1º. Pelo Ministro de Estado do Controle e da Transparência, que a presidirá. Inciso 2º. Pelo Secretário Executivo da Controladoria Geral da União. Inciso 3º. Pelo Secretário Federal de Controle Interno. Inciso 4º. Pelo Chefe da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral da União. Inciso 5º. Pelo Coordenador Geral de Normas e Orientação para o Sistema de Controle Interno. Inciso 6º. Por um secretário de órgão setorial de controle interno do Poder Executivo Federal. Inciso 7º. Por um assessor especial de controle interno em ministério, e inciso 8º. Por 2 titulares de unidades de auditoria interna da Administração Pública Federal indireta. Parágrafo único. Os membros referidos nos incisos 6º, 7º e 8º serão indicados e designados pelo Ministro de Estado do Controle e da Transparência, após anuência do titular do órgão ou entidade respectiva, para período de 1 ano, permitida uma única recondução, por igual período. Capítulo 4. Das competências. Art. 10. Compete à CCCI. Inciso 1. Efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 2º. Homogeneizar as interpretações sobre procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 3º. Sugerir procedimentos para promover a integração do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal com outros sistemas da Administração Pública Federal. Inciso 4º. Formular propostas de metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 5º. Efetuar análise e estudo de casos propostos pelo Ministro de Estado do Controle e da Transparência, com vistas à solução de problemas relacionados com o controle interno do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. As propostas formuladas pela CCCI serão encaminhadas para análise, aprovação e publicação pelo Ministro de Estado do Controle e da Transparência. Art. 11. Compete à Secretaria Federal de Controle Interno. Inciso 1º. Propor ao órgão central a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais dos órgãos e das unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 2º. Coordenar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, com vistas à efetividade das competências que lhes são comuns. Inciso 3º. Auxiliar o órgão central na supervisão técnica das atividades desempenhadas pelos órgãos e pelas unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 4º. Consolidar os planos de trabalho das unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública Federal indireta. Inciso 5º.
Apoiar o órgão central na instituição e manutenção de sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 6º. Prestar informações ao órgão central sobre o desempenho e a conduta funcional dos servidores da carreira Finanças e Controle. Inciso 7º. Subsidiar o órgão central na verificação da consistência dos dados contidos no relatório de gestão fiscal, conforme estabelecido no artigo 54 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. Inciso 8º. Auxiliar o órgão central na elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República, a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 84, inciso x, da Constituição Federal. Inciso 9º. Exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União. Inciso 10º. Avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração indireta federal. Inciso 11º. Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de controle interno de suas unidades administrativas. Inciso 12º. Verificar a observância dos limites e das condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar. Inciso 13º. Verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei Complementar no 101, de 2000. Inciso 14º. Verificar a adoção de providências para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos limites de que trata o artigo 31 da Lei Complementar no 101, de 2000. Inciso 15º. Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar no 101, de 2000. Inciso 16º. Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 17º. Avaliar a execução dos orçamentos da União. Inciso 18º. Fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos da União, quanto ao nível de execução das metas e dos objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento. Inciso 19º. Fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União. Inciso 20º. Propor medidas ao órgão central visando criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos da União. Inciso 21º. Auxiliar o órgão central na aferição da adequação dos mecanismos de controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos da União. Inciso 22º. Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Inciso 23º. Realizar auditorias e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Inciso 24º. Manter atualizado o cadastro de gestores públicos federais. Inciso 25º. Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais, dar ciência ao controle externo e ao órgão central e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade, para as providências cabíveis. Parágrafo 1º. Aplicam-se às unidades regionais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no âmbito de sua jurisdição, as competências estabelecidas nos incisos 11º a 25º. Art. 12. Compete às secretarias de controle interno, no âmbito de sua jurisdição, além do estabelecido nos incisos 9 a 25º do artigo anterior. Inciso 1º. Assessorar o vice-presidente da República, o ministro de Estado, o advogado-geral da União e os titulares dos órgãos da Presidência da República nos assuntos de competência do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 2º. Apoiar o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal na elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República, a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 84, inciso 24, da Constituição Federal.
Inciso 3º. Encaminhar ao órgão central os planos de trabalho das unidades de auditoria interna das entidades vinculadas. Inciso 4º. Orientar os administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas. Inciso 5º. Apoiar a supervisão ministerial e o controle externo nos assuntos de sua missão institucional. Inciso 6º. Subsidiar a verificação da consistência do relatório de gestão fiscal, conforme estabelecido no artigo 54 da Lei Complementar no 101, de 2000. Parágrafo 1º. As auditorias e fiscalização a cargo dos órgãos setoriais que necessitem ser executadas de forma descentralizada nos estados, inclusive na execução de convênios, acordos, contratos e outros instrumentos similares, poderão ser realizadas pela Secretaria Federal de Controle Interno, observada a solicitação da correspondente Secretaria de Controle Interno. Parágrafo 2º. Compete às unidades setoriais de controle interno, no âmbito de sua jurisdição, além do estabelecido nos incisos 9º a 25º do artigo anterior, assessorar o comandante das Forças Armadas nos assuntos de competência do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Art. 13. A Controladoria Geral da União contará com o apoio dos assessores especiais de controle interno nos ministérios, incumbidos de: Inciso 1º. Assessorar o Ministro de Estado nos assuntos de competência do controle interno. Inciso 2º. Orientar os administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas. Inciso 3º. Submeter à apreciação do Ministro de Estado os processos de tomadas e prestação de contas, para o fim previsto no artigo 52 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Inciso 4º. Auxiliar os trabalhos de elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República. Inciso 5º. Acompanhar a implementação, pelos órgãos e pelas unidades, das recomendações do Sistema de Controle Interno e do Tribunal de Contas da União. Inciso 6º. Coletar informações dos órgãos da jurisdição, para inclusão de ações de controle nos planos e programas do órgão central do sistema, com vistas a atender às necessidades dos ministérios. Parágrafo único. Os assessores especiais de controle interno, ao tomar conhecimento da ocorrência de irregularidades que impliquem lesão ou risco de lesão ao patrimônio público, darão ciência ao respectivo Ministro de Estado e à Controladoria Geral da União, em prazo não superior a 15 dias úteis, contados da data do conhecimento do fato, sob pena de responsabilidade solidária. Capítulo 5º. Das disposições específicas. Art. 14. As entidades da Administração Pública Federal indireta deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. Parágrafo único. No caso em que a demanda não justificar a estruturação de uma unidade de auditoria interna, deverá constar do ato de regulamentação da entidade o desempenho dessa atividade por auditor interno. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Art. 15. As unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública Federal indireta vinculadas aos ministérios e aos órgãos da Presidência da República ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição. Parágrafo 1º. Os órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal ficam, também, sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central. Parágrafo 2º. A unidade de auditoria interna apresentará ao órgão ou à unidade de controle interno a que estiver jurisdicionada, para efeito de integração das ações de controle, seu plano de trabalho do exercício seguinte. Parágrafo 3º. A auditoria interna vincula-se ao Conselho de Administração ou a órgão de atribuições equivalentes. Parágrafo 4º. Quando a entidade da Administração Pública Federal indireta não contar com Conselho de Administração ou órgão equivalente, a unidade de auditoria interna será subordinada diretamente ao dirigente máximo da entidade, vedada a delegação a outra autoridade. Parágrafo 5º. A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna será submetida, pelo dirigente máximo da entidade, à aprovação do Conselho de Administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e após
a aprovação da Controladoria Geral da União. Parágrafo 6º. A auditoria interna examinará e emitirá parecer sobre a prestação de contas anual da entidade e tomadas de contas especiais. Parágrafo 7º. A prestação de contas anual da entidade, com o correspondente parecer, será encaminhada ao respectivo órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no prazo por este estabelecido. Parágrafo 8º. O órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal poderá recomendar aos serviços sociais autônomos as providências necessárias à organização da respectiva unidade de controle interno, assim como firmar termo de cooperação técnica, objetivando o fortalecimento da gestão e a racionalização das ações de controle. Parágrafo 9º. A Secretaria Federal de Controle Interno poderá utilizar os serviços das unidades de auditoria interna dos serviços sociais autônomos, que atenderem aos padrões e requisitos técnicos e operacionais necessários à consecução dos objetivos do Sistema de Controle Interno. Art. 16. A contratação de empresas privadas de auditoria pelos órgãos ou pelas entidades da administração pública federal indireta somente será admitida quando comprovada, junto ao ministro supervisor e ao órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, a impossibilidade de execução dos trabalhos de auditoria diretamente pela Secretaria Federal de Controle Interno ou órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às contratações para as auditorias previstas no parágrafo 3º do artigo 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as contratações que tenham por objeto as demonstrações financeiras do Banco Central do Brasil e dos fundos por ele administrados, nem as contratações realizadas por empresas públicas que tenham a obrigação legal ou estatutária de ter suas demonstrações financeiras avaliadas por auditores independentes, desde que as unidades de auditoria interna de que trata o artigo 15 sejam mantidas pelas entidades contratantes, sendo vedada a transferência das competências dessas unidades às empresas privadas contratadas. Capítulo 6º. Das disposições gerais e transitórias. Art. 17. A sistematização do controle interno, na forma estabelecida neste decreto, não elimina ou prejudica os controles próprios dos sistemas e subsistemas criados no âmbito da administração pública federal, nem o controle administrativo inerente a cada chefia, que deve ser exercido em todos os níveis e órgãos, compreendendo: inciso 1º, instrumentos de controle de desempenho quanto à efetividade, eficiência e eficácia e da observância das normas que regulam a unidade administrativa, pela chefia competente. Parágrafo 2º. Instrumentos de controle da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares, pelos órgãos próprios de cada sistema. Parágrafo 3º. Instrumentos de controle de aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens públicos. Art. 18. As atividades de análise da legalidade dos atos de admissão, desligamento, aposentadorias e pensões continuarão a ser exercidas pelos órgãos e pelas unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, até que sejam definidos novos responsáveis. Art. 19. O regimento interno da CCCI será aprovado pelo Ministro de Estado do Controle e da Transparência, por proposta do colegiado. Art. 20. O órgão central expedirá as normas complementares que se fizerem necessárias ao funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Artigo 20-A. O órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal disponibilizará, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, durante todo o exercício, as contas apresentadas pelo Presidente da República, conforme dispõe o artigo 49 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Artigo 20-B. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, sujeitos à tomada e prestação de contas, darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, ao relatório de gestão, ao relatório e ao certificado de auditoria, com parecer do órgão de controle interno, e ao pronunciamento do ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, em até 30 dias após envio ao Tribunal de Contas da União. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade responsável pela publicação informará, em todas as situações previstas no caput, a circunstância de suas contas estarem sujeitas a julgamento pelo Tribunal de Contas da União, independentemente das manifestações emanadas do órgão de controle interno. Parágrafo 2º. É assegurada aos dirigentes responsáveis pelos atos de gestão em que tenham sido apontadas irregularidades ou impropriedades a divulgação,
pelo mesmo meio adotado para a divulgação dos relatórios referidos no caput, dos esclarecimentos e justificativas prestados ao órgão de controle interno durante a fase de apuração. Art. 21. Ficam revogados o Decreto no 93.216, de 3 de setembro de 1986, o Decreto no 93.874, de 23 de dezembro de 1986, o artigo 144 do Decreto no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, o Decreto no 96.774, de 26 de setembro de 1988, e os arts. 7º e 8º do Decreto no 2251, de 12 de junho de 1997. Art. 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.